Quais as características de uma pessoa bem educada? Às vezes, algumas perguntas elas parecem óbvias, mas parece que de tão óbvias a gente não encontra palavras para definir. Por que eu resolvi trazer essa coluna? Porque essa semana aconteceram 2 fatos que é, no mínimo, para a gente parar e refletir sobre eles. Os dois casos no Brasil. Uma escola estava fazendo uma apresentação junina e uma criança começou a implicar com outra, empurrou, xingou, dava para ver que eles não estavam brincando. Até que ninguém da escola se posicionou. Isso eu tô só trazendo o que o vídeo mostrou. Nós não vamos nos debruçar sobre isso, não. Ninguém da escola se pronuncia e aquela criança faz isso até que o pai da criança que estava sendo agredida sobe na plataforma e empurra e coloca o dedo em riste na cara lá do agressor. O pai está errado. O pai foi mal educado e ele está errado. Nós não estamos discutindo, eu estou só narrando os fatos. Outro dia a gente comenta sobre bullying, sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre ser educado ou não ser educado. Outra cidade, em outro estado brasileiro, uma criança numa loja trata uma mulher mal, ele entra na loja, trata a vendedora mal, acho que ela estava grávida, e depois ele começa a agredir fisicamente, até que um policial vem e tira aquela criança de lá. Então, a criança no primeiro caso que agrediu foi mal educada? Foi. O pai que bateu na criança foi mal educado? Foi. A criança que sofreu agressão não está sendo educada para saber se defender? Não. Hoje eu fiquei sabendo que no segundo caso, a criança que entrou na loja e agrediu a mulher, o pai foi preso ontem por desacato à autoridade. Então, o pai da criança que foi mal educado também não foi educado. Então, gente, o que é educar? O que é ser uma criança educada, uma pessoa educada? Muita gente já vem falando aqui sobre a diferença de ensinar e educar, que, a meu ver, tem sim diferença. A gente já conversou aqui, e isso é uma questão, inclusive, de cosmovisão. Eu enxergo que a escola vai ensinar ciências, matemática, língua mãe, é o que eu acredito. E em casa, essa educação tem se perdido. E os pais estão empurrando para a escola uma responsabilidade que é deles. É assim que eu acredito. Então, fica a pergunta, porque quando você vai ver, o agressor acaba sendo vítima também. Porque não foi educado, não foi orientado e vira um círculo vira um círculo vicioso que não tem mais fim. O que acontece é que como é que a gente faz para resolver tudo isso? Cada família vai ter um jeito de resolver. E eu até concordo. Eu sempre digo aqui que cada família tem uma dinâmica. Mas existe uma linha, um padrão, princípios e valores que não são negociáveis. Os valores até sim. O que pode ser valoroso para mim pode não ser valoroso para você. E a situação ela vai mudar isso. A gente já conversou em outras colunas sobre isso. Mas o princípio não. Aquilo que é paz, amor, isso aí não se discute. Ninguém quer viver sem paz, por exemplo. Então, isso são princípios que podem nortear os valores. Mas, enfim, vamos para a resposta da nossa pergunta. O que é que uma pessoa precisa para ser educada? E, na minha opinião, posso depois citar algumas leituras que me fizeram chegar a essa conclusão. A pessoa precisa ser boa, livre, autônoma, independente e capaz de transcender. Como é que a gente chega nisso? E aí a gente vai falar aqui de forma muito resumida. Existem áreas que precisam ser exploradas, que pelas 2 histórias que eu relatei, nem o pai, nem o filho, e como o pai não sabe, ele não explora isso no filho. Existem áreas como, por exemplo, o intelectual. E eu tenho um filho, eu tenho uma criança, como é que eu vou explorar o intelectual do meu filho? Exemplos bem rápidos e rasteiros, só para deixar aqui a vontade de você pesquisar sobre o assunto. Livros e músicas. Bons livros, boas músicas, que despertem o melhor que o seu filho pode ter. Pode entrar aí nesses tempos de Netflix, bons filmes, boas séries. Bons filmes, boas séries. Eu vou sempre preferir os livros, mas haja vista o monte de tela, porque no fim de tudo eu ia dizer sem tela. Mas a gente não pode fugir de um todo da geração que a gente vive. Então, que sejam bons filmes, bons documentários. Outra área, física, alimentação e exercício é importante sim, a gente não pode negligenciar isso. Social, então a gente já falou da área intelectual, física, social, convívio, principalmente com a família. A gente falou a semana passada sobre pais e filhos, sobre conversar, sobre ter um tempo de qualidade. Área moral, eu preciso ter regras claras, diálogo. Você acha que essa criança que entrou na loja e agrediu a funcionária, a colaboradora da loja, ele entende sobre regras? Ele sabe o que é ter um diálogo sobre soluções de conflitos? Essa criança talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso.
E existe uma área que eu vou chamar para você da vontade, uma área volitiva, que a criança precisa ser explorada com relação a isso. Você está com vontade de fazer isso, mas você não pode. E aí, nessa área, a gente vai falar sobre sentimentos, linguagens, escolhas, que a sua escolha não pode se sobrepor do outro, e por aí vai. É muita coisa que a gente queria conversar, mas como sempre, a minha intenção aqui é trazer um assunto para fazer você, no mínimo, ter vontade de pensar e pesquisar sobre. Minha intenção não é que você simplesmente aceite e acate tudo que eu digo. O que eu gostaria mesmo era que você refletisse, como é o título da nossa coluna, e procurasse livros. Eu posso trazer depois, posso deixar no Instagram. Trago. Vou trazer livros em que você possa pensar sobre isso. Tudo isso aí, em tudo, todas essas características, elas vão envolver virtudes e valores. E aos poucos as crianças vão entender o equilíbrio entre o hábito e o vício. Por aí. Só quando a gente consegue equilibrar tudo isso. Ai, mas isso não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. E antigamente era mais fácil. Antigamente era mais fácil. Porque os pensamentos eram mais convergentes, as pessoas não tinham tantas opções. E além de tudo, antigamente nós não tínhamos um inimigo chamado internet. Sim, porque a internet é muito boa quando bem usada. Você pega uma criança de 5 anos e deixa ela com o celular na mão, sim, você tem um grande inimigo. Eu costumo dizer que a atualidade é muito injusta com a maternidade. Porque as mães hoje, elas não. O filho entra no quarto e ela não sabe com quem que ele está acompanhado dentro de casa. A verdade é uma só. A internet é como uma faca que pode cortar o alimento para dar vida ou ferir. Isso, então, exatamente. Nós, pais, precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos e acompanhá-los de perto para evitar que a faca fira.